Olá, meu amigo, minha amiga. Se você é uma pessoa racional, sensata e responsável e por alguma conjuntura da vida você se converteu num representante de um grupamento social, de um segmento político ou abraçou uma causa e recebeu por conta dessas situações o voto popular e chegou até a Câmara Federal ou ao Senado Federal, saiba que a sua vida não será nada fácil. Você vai ter que ter uma espiritualidade muito grande e um preparo psicanalítico também muito grande, porque as aberrações que acontecem dentro do Congresso Nacional não são para qualquer pessoa, não. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações em meio a discussões muito importantes que dizem respeito a situações concretas aqui na realidade brasileira. Nós temos hoje um grupamento de extrema-direita dentro do Congresso Nacional que está querendo uma espécie de habeas corpus para práticas de crimes durante os processos eleitorais. Nós temos agora eleições nesse ano e essa gente está querendo autorização para a prática de crimes, destruir reputações, inventar mentiras, dar rasteiras, nos seus opositores. Enfim, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mostrar algumas cenas aqui que certamente você acabará por me dar a razão, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você aqui, pessoa racional, é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, eu fiquei acompanhando a sessão no Congresso Nacional, eu confesso a vocês que dava para extrair várias coisas, mas eu vou colocar aqui uma situação que desmascara o grupo de maior número de bandidos que nós tivemos na vida política aqui no nosso país e que colocou quase todos os membros do seu clã dentro da vida pública aqui no nosso país. Um desses representantes foi defender na votação lá que determinará se praticar crimes em período eleitoral contra o sistema eleitoral deve ser responsabilizado ou não, nós vimos esse tipo de situação aqui. Defesas muito estridentes, muito mentirosas. Gente, a racionalidade sofre no meio dessa história, Aí a gente pega aqui o que disse o senhor Flávio Rachadinha, essa criatura que tem muitas explicações a dar, mas até hoje não deu, Vamos ver aqui. Como orienta a minoria. Vocês percebem o barulho que fica na algazarra que fica, A minoria orienta o voto sim. Votar não nesse veto talvez seja o maior atentado à democracia que já se viu recentemente. Gente, engraçado, Essa gente que anda com camisa de brilhante Ustra, Um torturador que defendeu o golpe militar, defendeu todas as atrocidades que foram cometidas, vi com a maior cara de peroba, Bem lustrosa, falar em democracia, ataque à democracia. Sendo ele filho de quem ele é, fazendo as coisas que eles fizeram, dentro de um campo sempre muito complicado no quesito honestidade, para dizer o mínimo, Mas vamos lá. Tentando calar a boca de pessoas que dão opiniões contra o governo, com ameaça de cadeia de até 5 anos. Eu chamo a atenção especial aos parlamentares das frentes evangélica, agropecuária e segurança pública. Esse veto também diz respeito a inviabilizar o trabalho das polícias em todo o Brasil, porque diz que o policial não pode trabalhar contra uma manifestação de... E aí já colocou, peraí, ele estava falando um negócio, mas já colocou aqui um outro veto que envolve polícia, Deixou a fake news por um lado e entrou na outra seara aqui, mas vamos seguir. A pacífica, que o estalar de dedos passa a ser violenta. Se o movimento MST entrar numa fazenda de forma pacífica, a polícia não vai poder fazer nada para prevenir. E aí, gente, já misturou a coisa toda. A ideia inicial aqui era para defender posições contra, aliás, mantendo o veto que o Bolsonaro fez a seu favor e que, na sequência, se converteu na prova mais contundente de que ele já sabia que era crime aquilo que ele estava vetando e que ele iria praticar o crime. Bom, quem explicou isso melhorzinho, de uma forma melhor, foi o deputado Lindbergh Farias. Vou colocar aqui para vocês que é bem explicativo e sintético. Eu quero explicar para casa
porque a manutenção dos vetos desses, no caso, é muito importante. O que aconteceu? Essa casa decidiu, em 2021, revogar a Lei de Segurança Nacional e tipificar no Código Penal crimes contra o Estado Democrático de Direito. Esse era o tema principal. O Flávio começou a falar nisso, a tentar a democracia, e depois entrou na coisa dos policiais. Isso aconteceu porque estava o Ministério da Defesa do governo Bolsonaro, entrou usando a Lei de Segurança Nacional contra o ministro Gilmar Mendes. Começou a ter uma articulação. Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, Senado Federal, presidente Pacheco. Naquele momento, o que é que foi decidido? Vamos falar em crimes contra o Estado Democrático de Direito. A relatora, deputada Margarete Coelho, do PP, fez um trabalho muito equilibrado. E o que aconteceu? O Bolsonaro vetou vários dispositivos. Eu quero lembrar os senhores, Bolsonaro responde um inquérito no Supremo e, na minha opinião, vai ser preso por essa lei, porque fala dos crimes, tentativa de golpe de Estado. Está aqui, artigo 359, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais. Está aqui, foi tipificado naquele momento por decisão do Congresso Nacional. Não era um projeto do governo. E aí o Bolsonaro faz esses vetos. Por que eu estou falando isso? Todo mundo acompanhou agora há pouco os comandantes do Exército do governo Bolsonaro, o comandante da Aeronáutica, prestando um depoimento, dizendo que o Bolsonaro propôs a anulação da eleição, um golpe de Estado, a prisão de Alexandre Moraes. Foi isso que aconteceu. O que é que Bolsonaro vetou? Itens importantes, não é fake news. Primeiro, o aumento de pena para militares que participarem de qualquer aventura golpista. Ele vetou. O aumento de pena de funcionário público que defender, que trabalhar por um golpe de Estado. Ele vetou. Tentativa de golpe de Estado com uso de força, de armas. Ele vetou. Senhores, é mais. Punia quem impedisse, mediante violência e grave ameaça, o exercício de manifestação dos partidos políticos. E tem um primeiro ponto, que falava o que eles estão espalhando aqui, a coisa de fake news, e que não é fake news. O que é que diria, Ivan? Era o seguinte: previa como crime a promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa de disseminar fatos que se sabe inverídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral. Sabe o que ele fez? Ele fez isso em 2022, ao atacar as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral. Ele vetou porque sabia que estava em curso uma tentativa de golpe do Estado. É vergonhoso derrubar esse veto, pessoal. É vergonhoso. É vergonhoso. Eu quero apelar aos deputados dos mais diversos partidos. O que ele está fazendo é desfigurando toda a legislação que coloca como crime atentado à democracia brasileira. Volto a dizer, Tarcísio, você sabe quando a pessoa comete um crime, às vezes pergunta, teve ato de ofício do ex-presidente? Para mim, esse veto, assinado pelo Bolsonaro, era um ato de ofício, preparando. Então, eu acho que deu para pegar bem a explicação do deputado Lindenberg Farias, né? E aí, gente, a coisa que eu queria mostrar para vocês, né? O discurso moralista, o falso moralista dessa gente no meio dessa história toda. Bom, aí jogaram também a questão do aborto no meio dessa discussão toda. Mais cedo, o Bolsonaro colocou um tweet com o seguinte título, texto:
O estímulo consciente ao aborto tem por objetivo a desintegração das famílias, as células mais básicas de uma estrutura social verdadeiramente forte e retirada da responsabilidade sobre as atividades sexuais para a criação de uma sociedade sem deveres e cultivadora única e exclusivamente do prazer e a redução da população do planeta para atender a interesses outrora escusos a cada dia mais explícitos. Reduzir a população do planeta, né? Então é isso que está em curso aí na cabeça do Bolsonaro e da trupe dele. E metem também as questões religiosas, né? Aí você vê o Silas Malafaia atuando também junto aos deputados nessas duas frentes, para deixar com que o bolsonarismo pratique crimes durante o período eleitoral e também jogando a questão do aborto também como uma questão para desviar a atenção da sociedade. Aí é a patifaria, né? Gente, olha só a cena grotesca, eu nem vou passar muito para vocês. Uma penca de deputados vai lá, apresenta ali um molde, né, do corpo humano da mulher grávida, e aí o deputado vai falando, né, que o aborto, aí abre, né, mostra um bonequinho imitando um feto, e vai falando como é que é o aborto, o que acontece, aí os outros vão falando ali. Gente, é uma presepada. Isso não é gente séria, isso é uma gente indecente. A questão do aborto, em muitos países, já está disciplinada, está resolvida, as sociedades não perdem tempo com essa questão, isso foi tratado no campo da saúde pública. A Noruega, a Finlândia, a Suécia, a Suíça, a França, um monte de países desenvolvidos, a Alemanha, eles não estão presos a esse tipo de discussão, eles devem ficar olhando para o Brasil e falar assim, nossa, mas quão bárbaros, né, são essas criaturas no Congresso brasileiro levando moldezinho. Gente, é uma coisa infame ou não é? Isso não é para ser tratado assim, isso é para ser tratado no campo da racionalidade, do debate, na questão que vise proteger o interesse das pessoas que são atingidas por violência. Gente, pois é, né? Vamos ver qual será o cômputo geral dessas votações, porque são muitos vetos que estão ali. Amanhã a gente vai fazer uma resenha aqui abordando esses pontos aí. Vamos ver, né, se o bolsonarismo insano realmente foi cerceado na sua prática, quanto mais de crimes, ou se eles conseguiram uma sobrevida no meio dessa história, né? Muito obrigado, gente, mais uma vez. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.